Então, sexto ano, vamos continuar a nossa aula na página 292. A civilização asteca. A civilização asteca se estabeleceu na região central do México, fixando-se em terras perto do lago Texcoco, no ano de 1325 d.C. Nesse local fundaram sua capital, a cidade de Tenochtitlan. É fácil de falar. Tenochtitlan. Facinho. Os astecas tinham uma tradição guerreira. Por isso ampliaram seus domínios, conquistando os povos que viviam na região. Aqui a gente tem um mapa de como era o Império Azteca. Tá vendo que aqui, bem aqui, é Tenochtitlan? Eles começaram só nessa cidade. Mas por serem um povo guerreiro, eles foram dominando toda a região em volta. E nessa grande região roxa aqui, eles foram dominando outros povos. Eles se tornaram de fato um império. Os astecas foi provavelmente um dos primeiros grandes impérios da América. E eles chegaram a dominar os maias. O que a gente viu que os maias habitavam a parte da América Central, parte do México e América Central também. Eles eram bem grandes, bem espalhados. A parte do México foi uma parte que eles perderam para os astecas. Os astecas é o povo que o conquistador espanhol Cortés vem a conhecer. É o império que eles têm contato, que depois acaba tendo guerra entre os espanhóis e os astecas, e os espanhóis acabam vencendo. Mas é um povo que durou bastante tempo. Teve muita influência. Até hoje existe influência da cultura asteca na cultura do México. Se vocês se lembrarem de filmes sobre México, essas coisas, o dia de finados, o dia dos mortos no México, é muito diferente daqui do Brasil. Lá eles fazem grandes festas no dia dos mortos. A forma festiva de ver a morte vem dos astecas. Porque na cultura cristã, a morte é a passagem para a outra vida, na qual, se a pessoa foi boa, ela vai para o céu, se precisa ser purificada para o purgatório, ou se foi muito má, vai para o inferno. Pela visão católica, que é a predominante no México ainda. Mas a visão da morte como algo a se celebrar, pois a pessoa foi para um lugar melhor, não é esquecida pelos parentes, vem da cultura asteca. É uma mistura, um sincretismo de ideias. Os povos conquistados eram obrigados a lhes pagar tributos, contribuindo para o aumento de sua riqueza e para a formação de um poderoso império. A religiosidade. Os astecas adoravam diversos deuses que, geralmente, estão relacionados aos elementos da natureza, além de serem considerados capazes de controlar a vida e a morte. Vamos ver alguns exemplos de divindades astecas e suas principais características. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era considerado o deus do sol e também da guerra. Repetindo, Huitzilopochtli. Dá uma trava-língua, mas é assim mesmo que a pronúncia. Esse deus, o Huitzilopochtli, ele era o principal deus asteca, porque ele representava o sol, que
em muitas culturas, não é só a asteca, acaba sendo visto como a coisa mais importante do mundo. A gente tem, lógico, algumas exceções, por exemplo, na cultura grega. Não é o deus do sol não é o deus rei deles, é Zeus, que era para os gregos Apolo, que era o deus do sol. No caso dos astecas, não. Huitzilopochtli era o principal deus, era o deus do sol. O sol ele só nascia porque ele queria na cultura asteca. E por causa dele que se tinha a questão dos sacrifícios humanos. É estranho a gente falar isso, porque na nossa cultura é uma coisa muito mal vista, o sacrifício humano. Mas na cultura asteca não era assim, tinha um outro modo de pensar. E ele era também um deus da guerra. Então, num povo que é muito guerreiro, o deus da guerra acaba sendo o deus mais importante. Então, sempre que eles iam fazer guerra, atacar um outro povo para saquear ou conquistar, eles faziam homenagens ao rio Huitzilopochtli. Quetzalcoatl. É assim, Quetzalcoatl. A serpente emplumada. Divindade da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição. O Quetzalcoatl aqui, ele não está em forma de animal. Na verdade, todos os deuses astecas eles são também relacionados a um animal. O Quetzalcoatl, que esse aqui, ele seria a cobra emplumada. Ele, na visão animal, do animal dele, ele seria uma grande serpente que tinha penas. E era o deus relacionado à vida, à morte, fertilidade, que quer dizer a capacidade de gerar filhos, de ter filhos, e ressurreição. Mas por que um deus que é uma cobra de penas ser relacionado a isso? Uma questão até que acontece em muitas culturas. Em muitas culturas, o deus que é relacionado à vida, à morte e ressurreição tem a ver com uma serpente, porque é aquela questão da serpente trocar de pele. Muitos povos viam a questão da serpente trocar a pele como uma questão de ela morrer e ela ressurgir. O professor não sabia disso. Serpente troca pele? Sim, a serpente ela vai crescendo, vai crescendo. Mas as escamas da serpente ela não cresce com o resto do corpo. Quando chega uma determinada idade, a cobra para e ela começa um processo de trocar a pele. Por baixo da pele vai surgir outra, e quando ela estiver já no tamanho que ela tá, que ela cresceu, ela vai sair da antiga pele e ir embora. Quando os astecas viam isso, eles entendiam, nossa, as cobras elas morrem, ficam um período morta e depois elas saem da antigo corpo vivas de novo. Por isso que o deus delas, de vida e morte, ressurreição, tem a ver com cobra. A gente, na nossa cultura judaica cristã, a gente tem uma visão negativa das cobras por questões religiosas bem explicitadas. Todo mundo deve saber da história de Adão e Eva e a serpente. Tezcatlipoca era o deus da noite, além de ser divindade do fogo e da morte. A gente está vendo aqui que... Não, professor, mas o outro não era o deus da morte? Então, nas culturas politeístas, de mais de um deus, acontecia de ter mais de um deus atribuído a uma coisa. A questão, digamos, morte, nos astecas tinham dois deuses. O Quetzalcoatl e o Tezcatlipoca. Por que dois? Porque eles viam a morte de maneiras diferentes. A morte que o Quetzalcoatl representava era uma morte mais tranquila, mais em situação de paz, que permitia a pessoa poder voltar até. Já o do Tezcatlipoca era uma morte mais doída, mais sofrida,
que já não tem muita ligação com a ressurreição. E o Tlaloc era considerado o deus da chuva, dos relâmpagos e do granizo. É aquela questão, todos eles têm um pé nas questões naturais, por isso relacionados à cobra, à morte, ao fogo, sol, chuva. Era a forma dos astecas, em sua cultura, ter as explicações dos fenômenos naturais que eles não tinham tanto conhecimento de como acontecia. E não é exclusividade deles não, gente. Isso acontecia e acontece em várias culturas diferentes. Então, a gente vê aqui semelhanças do Huitzilopochtli e do Tlaloc, porque os dois são muito relacionados a elementos naturais. O Huitzilopochtli relacionado ao sol e o Tlaloc relacionado à chuva, granizo, raios. Já o Quetzalcoatl e o Tezcatlipoca relacionados à morte, como eu mais ou menos expliquei para vocês. Organização militar. Como vimos, a tradição guerreira dos astecas contribuiu para a expansão de seu império. Seu exército era composto por homens bem treinados, que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. Os astecas, por terem uma tradição guerreira, eles treinavam os jovens desde cedo. Eles tinham, em sua sociedade, uma cultura muito de valoração do estudo. Eles tinham escolas públicas. Nelas, eles ensinavam coisas como história, para manter a tradição do povo, matemática, por questões até práticas, todo mundo tem que saber a contar. E eles ensinavam questões militares, porque eles tinham noção que todo cidadão asteca, principalmente os homens, tinham que saber lutar, tinham que ser bons guerreiros, porque o povo deles era um povo guerreiro. Grande parte do desenvolvimento dos astecas se deu por causa das guerras e conquistas que eles fizeram na região. Essas conquistas, no entanto, podiam ser feitas por meio de acordos entre os astecas e líderes da região dominada. Se o acordo não fosse aceito, o exército asteca atacava a região, tomando-a à força. Caso aceitassem, os habitantes locais deveriam se submeter ao domínio asteca pagando-lhe tributos. Essa tributação podia ser paga em penas, plumas, jade, ouro, prata, milho ou cacau. Então, eles tinham formas diferentes de fazer domínio. Primeiro ninguém quer guerra, mesmo um povo muito guerreiro. Se pode dominar um inimigo ou um vizinho sem guerra, eles vão optar por isso, porque aí ninguém morre. Então eles chegavam com vários guerreiros treinados, muito fortes, com a grande fama dos astecas de serem guerreiros, chegava pro outro povo e falava: olha só, a gente está se espalhando e a gente quer que sua aldeia faça parte do nosso império. A gente pode fazer um acordo aqui que vocês mantenham o seu líder, vocês mantenham a sua organização, sua religião, mas vocês pagam tributos para mim e me obedecem. Aí o povo que foi abordado pode falar: tudo bem, a gente aceita isso, a gente vê que você é um povo guerreiro, que não vai ser bom pra gente fazer guerra com vocês. Aí se aceitasse, tinha que pagar o tributo que eles exigiam em penas, plumas. Por que penas e plumas? Porque eles davam muito valor ao artesanato, a produções manuais, e penas e plumas eram essenciais para questões artísticas e até religiosas. Jade, ouro, prata. Jade, uma pedra preciosa. Ouro e prata, metais preciosos. Eles tinham domínio de metalurgia, sabiam trabalhar os metais e as joias, e até por uma questão de beleza, não existia tanta questão prática para ouro, prata e jade, mas é uma questão de beleza. Muitos povos gostam
de metais preciosos e joias por uma questão de, é muito bonito, dá para fazer várias obras bonitas com esse material, por isso que a gente quer. O valor que muitos povos, inclusive os astecas, davam é da beleza do material. Milho ou cacau. Aí vem. Assim como os maias, os astecas também tinham uma deusa do milho. Então o milho, além de ser alimento, e por isso um tributo muito importante, também era sagrado. O milho era uma coisa relacionada à religião deles. E o cacau. O cacau também era sagrado, mas não de uma forma diferente do milho. E era uma fruta abundante na região, que eles inclusive usavam o cacau como moeda de troca. Os astecas, eles tinham entre as moedas que eles usavam o cacau. Com o cacau você podia comprar terra, você podia comprar uma casa, podia, infelizmente também, porque acontecia no povo deles, podia comprar um escravo. Então o cacau também era uma moeda para eles, por isso tinha muito valor. Além disso, eles comiam cacau, o chocolate veio deles. Chocolate que todo mundo gosta veio dos astecas. O chocolate era uma mistura de cacau e pimenta. Ele não era doce. O chocolate doce veio no contato com o europeu. O comércio. As atividades comerciais eram muito importantes no dia a dia dos astecas. Em cidades como Tenochtitlan, existiam grandes mercados onde as pessoas trocavam diversos produtos. Então, eles eram um império. Eles eram muito grandes. Para gerir um território muito grande, eles precisavam de dinheiro. Eles precisavam de bens que as pessoas considerassem preciosos para fazer dinheiro. Então, era normal que entre eles surgisse a questão do comércio. Até para trocar com povos que eles não estavam dominando, povos vizinhos mesmos. E aqui a gente tem a dinâmica, uma imagem mostrando a dinâmica do comércio deles. Vamos ver. Como não havia dinheiro naquela época, grãos de cacau podiam ser utilizados como moeda de troca. Como eu falei para vocês, o cacau, muito importante, era usado como moeda. Tecidos, milho, penas, plumas e objetos de cerâmica eram alguns dos produtos que podiam ser trocados no mercado. Produto, é a questão. As pessoas gostavam daquilo, as pessoas queriam comprar aquilo. Então, é até por isso que se pedia tributo disso para os povos que eles dominavam. As pessoas pobres da sociedade asteca ofereciam sua força de trabalho em troca de produtos que necessitavam. Então, a gente tinha os escravos, que geralmente eram povos dominados por eles. Existiam as pessoas muito pobres, que aceitavam fazer trabalhos braçais, de carregar peso, levar encomendas, construir uma coisa, para poder ganhar um produto para sua subsistência. Como, eu aceito trabalhar para o senhor para construir a sua casa, mas em troca você me paga em espiga de milho para eu poder alimentar minha família. Prisioneiros capturados em guerras eram vendidos como escravos nesse mercado. Aquela coisa, eles tinham a questão do sacrifício humano, por causa do deus do sol deles. Assim como os maias, era meio comum. A questão do sacrifício humano entre os povos americanos é bem recorrente. Costuma acontecer bastante entre eles. E no caso de um povo guerreiro, os povos que perdiam para eles estavam sob o seu domínio. Então meio que acontecia deles escravizarem os povos que eram derrotados. Tanto é que quando os espanhóis chegam, eles têm o apoio de alguns povos da região que não gostavam dos astecas por causa disso. Os astecas eram agressivos, dominavam povos vizinhos e escravizavam eles. Aqui vou mostrar para vocês a imagem. Eu assisti no livro, mas eu sempre gosto de mostrar para vocês sobre a dinâmica do mercado. O homem trocando sementes de cacau por produtos, as pessoas lá atrás trabalhando em troca de pagamento, e aqui um comércio de escravos. A gente vem para a última civilização do capítulo, a civilização Inca.
Os Incas, dessas três grandes, é a mais próxima da gente. Os Incas se estabeleceram na região onde atualmente se localizava Bolívia, Argentina, Peru, o Equador e o Chile. No mapa da América do Sul, o domínio dos Incas seria mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente está vendo aqui no Peru, onde ficava a capital deles, Cusco. Aí eles dominavam até um pouco mais para cima. Aí ia descendo aqui um pouco e dominando essa área toda. Foi um outro povo bastante guerreiro que fez um grande império. A partir do século XIII, eles conquistaram povos das regiões vizinhas, formando um poderoso império com a capital na cidade de Cusco, no Peru. O Império Inca chegou a ter mais de 3.000 quilômetros de extensão e era habitado por cerca de 12 milhões de pessoas. Quer dizer, era um império muito grande. Como eu sempre falo para vocês, que as pessoas foram se reunindo em povos, que povos viraram nações, nações viraram impérios. Mas nessa época, principalmente na época antes de Cristo, até depois também, não era comum você ter povos muito numerosos. Porque a vida em si era mais difícil, era mais duro, não tinha tanto avanço de medicina como a gente tem hoje. A expectativa de vida das pessoas era tipo, uma pessoa de 30 anos já podia ser considerada velha. 50, a pessoa está muito velha. Era difícil as pessoas passarem dos 50, 55. Porque a vida era complicada, não se tinha o conhecimento de medicina, bem-estar, saúde sanitária que a gente tem hoje. Mas a gente vê exceções de tempos em tempos. De povos que conseguem crescer, apesar da expectativa de vida não ser muito grande, por domínio de força, como no caso de conquistas, de comércio e etc. No caso dos Incas foi isso. Eles dominaram uma grande parte e eles eram bem desenvolvidos. Eles tinham muito conhecimento de engenharia, de matemática, de medicina para a época, de astronomia, de plantio. Então eles sabiam fazer uma grande sociedade que durasse com construções e infraestrutura boas. A sociedade Inca. Na sociedade Inca, o poder era exercido de maneira centralizada por um imperador denominado Sapa Inca. O nome imperador não existia. No lugar do imperador tinha o Sapa Inca, que era o nome dado ao chefe máximo dos Incas. E todo o poder político de administração dos Incas era exercido pelo Sapa Inca. Os Incas o consideravam descendente do deus Sol Inti. Por isso, costumavam realizar cerimônias para homenageá-lo. É mais ou menos como é o caso do faraó. O faraó, os egípcios viam faraó como descendente do deus Horus. E, no caso dos Incas, eles viam o Sapa Inca como descendente do Sol Inti. Por isso, ele tinha uma questão de ele não é só um humano qualquer. Ele tem um pouco de divino nele. Abaixo do imperador estavam aqueles que não pagavam impostos, como juízes, contadores e chefes militares. Quer dizer, pessoas responsáveis pela organização e administração do povo Inca. Havia ainda os pequenos comerciantes e artesãos, além dos camponeses, que se organizavam em comunidades chamadas Ailu, nas quais podiam cultivar a terra de maneira coletiva. Os artesãos e comerciantes seriam mais ou menos a camada intermediária. E eles eram muito importantes porque eles faziam a economia do império andar. O comerciante faz o comércio, faz as trocas comerciais,
E o artesão é que produz os bens mais valiosos. E quando a gente fala artesão aqui, a gente não está falando só de fazer um pote de cerâmica, fazer uma roupa, fazer um cobertor. A gente está falando de alguém que fazia armas também. O artesão é uma pessoa que produz armas. E os camponeses que plantavam era a camada mais baixa. Era, lógico, a mais numerosa. A camada mais baixa de uma sociedade geralmente é a mais numerosa. Na gravura do século XVI, representa incas durante uma cerimônia de adoração ao deus Sol Inti. Iam lá em grandes pirâmides para fazer um ritual religioso para o Sol. O dia a dia do Império. Os incas elaboraram um instrumento chamado quipo, que os auxiliava no controle de diversas atividades cotidianas, como a produção agrícola e arrecadação de tributos. O quipo era composto por diversos cordões coloridos, cujos nós simbolizavam valores ou quantidades. Então, imagina uma corda, aí nela você amarra vários fiozinhos. Aí em cada fiozinho você dá um nó. Mas a quantidade de nó que você dá em cada fio varia para fazer diferença de numeração. Eles usavam isso para fazer conta. Porque a cada nó tinha seu valor, cada nó tinha sua quantidade correspondente. E era uma forma bem legal de se aprender matemática, porque era uma forma dinâmica. Que você guardava como se fosse uma ação motora, de estar ali contando os nós. Isso ajudou muito eles na administração e na organização do Império. Porque era uma forma muito legal e muito boa de se aprender a matemática. Eles também construíram cidades, templos e muralhas que surpreendem pela sua grandiosidade. Essas construções geralmente eram feitas com grandes blocos de rocha, que se encaixavam perfeitamente, sendo capazes de suportar terremotos que ocorriam na região. Então, eles também tinham um grande conhecimento de engenharia. Eles fizeram cidades muito grandes, palácios muito grandes, muralhas muito grandes e estradas. Estradas em uma região de montanha. A grande parte do Império Inca é nos Andes, que é lá em cima. É lá em altitudes que eram muito altas. E não era fácil de fazer até hoje não é fácil fazer uma obra em altitude muito alta. A questão do ar, o ar é muito raro. A gente fala raro efeito, porque o ar é muito pouco e você cansa mais rápido. Você fica mais cansado. Quem gosta de futebol já deve ter ouvido que o time brasileiro vai jogar em altitude. Quando o narrador está falando isso, quer dizer que ele está indo para um local que ele vai ter pouco ar e ele vai se cansar mais rápido. Por isso o time da casa vai ter mais vantagem. E isso era uma... Imagina, a gente está falando de futebol, um esporte. Imagina a construção. Construir em locais muito altos. E geralmente fazendo muito frio ou até tendo terremotos. Os incas sabiam muito de fazer construção ao ponto que uma quantidade boa de construções incas duraram até hoje. Aqui a gente tem um exemplo. Os incas construíram redes de estradas que ligavam Cusco, a capital, a diversas regiões do império, ao lado de um dos trechos de estrada inca em La Paz, na Bolívia. Aqui, uma estrada inca. Olha como eles construíam. Eles iam botando as pedras juntas de uma maneira lógica que facilitava as pessoas caminharem, os animais caminharem com carroças, essas coisas. E fazia o trânsito ficar mais rápido. Eles fizeram isso ligando tudo à capital, porque é aquela ideia, a capital é a cidade mais importante, que mais tem que se desenvolver, então tudo tem que ligar a ela. E os incas, por causa disso, conseguiram preservar muito tempo a sua história. Tanto que desses três povos, Inca, Maia e Azteca, os Incas é o que tem mais informação, porque a construção deles é o que mais durou. Não é tanto a mais quanto os outros dois, mas é uma já que deixa os pesquisadores mais tranquilos para pegar e estudar. Nas páginas 296
297 vão ficar para casa, junto com a página 294 e 294 e 291. Ó, para casa, em sequência. 291, 294, 296 e 297. Que a gente está fechando o capítulo 5. Repetindo o que eu falei lá no início da aula. A nossa prova, semana que vem, vai ser capítulo 4, capítulo 5. Todo ele. Ah, mas professor, muita coisa. Não é muita coisa. São 2 capítulos, mas eles são curtinhos. E passando esses exercícios do capítulo 5, você já tem uma forma de se exercitar o capítulo 5. E o capítulo 4 foi a aula anterior, então está muito fresco na memória de vocês. Eu não planejei um exercício de revisão, porque são aulas próximas da prova, muito próximas, e são matérias rápidas. Só de vocês lerem, vocês já matam a coisa. Mas se vocês quiserem, eu passo para vocês uma guia de revisão. Que aí, com a guia de revisão, vocês vão ter os pontos para se concentrar nas coisas mais importantes de cada capítulo. Assim, como os capítulos são muito pequenos, não tem muito no que a gente ficar ressaltando. Mas, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês esse guia. Aí lá a gente encerra esse vídeo. Lá no grupo eu vou passar umas coisinhas para vocês notarem. A gente discute essa questão da guia ou não, se vocês querem ou não. E passando a guia, as páginas do exercício de casa para vocês anotarem no caderno. A gente encerra essa aula. Até semana que vem, 6º ano, quando a gente vai ter a nossa P3. Tchau.